Deus quer usar, não tenho dúvidas disso. Irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Hoje nós estamos com algumas baixas, porque um grupo muito significativo viajou, outros foram descansar. Eu até entendo que é uma oportunidade para as famílias, né? Sempre que tem feriado, as pessoas aproveitam para descansar. Então, a gente encara isso com uma certa normalidade. Mas aqui estamos nós. E o fato de alguns não estarem aqui conosco não muda nada. Sim ou não? A presença de Deus será a mesma, a palavra será pregada como se tivesse 1000 pessoas aqui. Então, o que muda é a sua postura de querer receber de Deus, querer ouvir Deus falar com você, né? Eu não sei se os pequeninos irão para a sala, não, né? Então, fiquem atentos que eu vou falar com vocês, tá? Vocês estão na mensagem. Valeu? Valeu? Vocês estão na mensagem. Obrigado. Cumprimentamos a todos com a paz de Jesus Cristo e vamos ao texto da nossa mensagem. Foi colocado aí um tema, Neemias capítulo 2, versículo de número 18. Diz assim o tema: Então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável. Observe, irmãos, as entrelinhas do texto. A gente às vezes lê o texto e vai esquecendo algumas palavrinhas chaves. Existem palavras chaves que abrem as portas no texto. Ele diz que a mão do Senhor foi favorável. Diga, gente, o bêbado está falando. Foi o quê? Ele está prestando mais atenção que vocês. A mão do Senhor foi favorável. Então, diz assim o texto. Só fala abaixo, meu filho. Como também as palavras do rei, que ele me tinha dito. Então disseram, agora a igreja leia comigo, levantemos e edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para o bem. Deixe a Bíblia aberta e feche os olhos. Deus, em nome de Jesus, que a tua palavra encontre nos nossos corações terra fértil. Espírito Santo, fala, derruba as barreiras, derruba, Senhor, a falta de entendimento e visão da palavra, mas que o teu Espírito tenha liberdade de se mover nesse lugar, de fazer a nossa mente entender, revoluciona o que o Senhor tem para nós, que a visão do céu venha para a terra, que a visão de Deus venha para nossos corações, perdoa os nossos pecados, nos prepara, Senhor, nesta noite. Espírito Santo, tu tens liberdade em nosso meio, porque aqui é teu lugar. Amém. Aplauda Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, nós estamos diante de uma história que aparentemente, olha só, aparentemente não é uma história favorável se pregar para casais, para filhos, famílias. Mas como é que nós vamos pegar esse tema e encaixar na família? A Bíblia, ela é tremenda, porque Deus, ele nos dá caminhos, nuances interessantes, que a gente vai entendendo que as Escrituras nos direciona. Estamos diante de uma história que você conhece, a reconstrução
de Jerusalém, quando Deus usa Neemias, que foi contemporâneo de alguns nomes da história bíblica, alguém chega até Neemias, no capítulo 1, e lhe diz que o povo, no verso 3, foi levado para o cativeiro. Então eu começo a entender essa história. Essa história foi na época que o povo foi levado para o cativeiro, aonde Nabucodonosor invadiu Jerusalém e fez alguns irmãos judeus de escravos e os levou. Mas para que ele fizesse isso, houve uma destruição, houve muita coisa que trouxe dificuldade para os que ficaram, os restantes, destruição geral, o templo foi queimado, os muros foram fendidos com fogo, as portas destruídas. Mas o que essa história me diz é que o pecado abre consequências graves. Diga isso comigo. O pecado abre consequências graves. Qual foi as consequências dos pecados da nação? A nação se afastou de Deus, a nação se corrompeu, e toda corrupção gera destruição. Vou repetir para você que não entendeu. Toda corrupção gera destruição, seja ela qual for. E foi o que aconteceu. A corrupção do coração do povo gerou a destruição. O lugar deles foi destruído. A casa deles, estou começando a entrar no lar, hein? A casa espiritual, Jerusalém, foi aniquilada, foi atacada. Você compreende que o Espírito Santo já começou a falar com a sua casa, com a sua Jerusalém. O seu lar é Jerusalém aqui agora. O seu lar agora é um lugar de habitação da sua família, que é povo de Deus. Podemos considerar assim, que nossa família são os nossos. Então, nessa história, eu aprendo algumas coisas. Primeiro, Neemias chorou quando houve acerca de destruição, do que disseram a Jerusalém está em miséria. Olha só, irmãos, chegou o ponto deles ficarem miseráveis, miseráveis espiritualmente e miseráveis fisicamente. Houve desprezo, portas queimadas a fogo, e o que Neemias faz diante da catástrofe espiritual em Jerusalém? Neemias chora, Neemias jejua, Neemias confessa pecados. No verso de número 7, ele diz assim, de todo nos corrompemos, Senhor, contra ti, e não guardamos os mandamentos. Ele reconhece isso. Houve corrupção, houve falhas, houve erro aqui na nossa família. Vai vendo. Quando há pecados, quando há desentendimento, quando há desordem, quando as coisas ficam reviradas, os princípios de Deus são alterados na família, algum tipo de problema está prestes a acontecer. Quando os princípios são colocados de lado. Eu separei aqui algumas coisas para falar para vocês. Eu coloquei aqui 2 itens apenas, que eu quero degustar com vocês na palavra. Primeiro, reconstruindo o pilar do respeito entre pais e filhos. Eu disse reconstruir, porque o texto fala edifiquemos, vamos, levantemos e edifiquemos, ou reconstruamos. No caso ali era reconstrução, a edificação era uma reconstrução. Então, primeiro pilar aqui que eu quero reconstruir com você é o pilar do respeito entre pais e filhos. E o meu conselho agora, se quiser anotar, crie com seus filhos um canal de comunicação. Nunca foi
tão importante hoje, papai, mamãe, ter um canal muito livre, muito intenso de comunicação com os filhos. Porque se você não fizer isso, o mundo vai fazer. Ou seja, o mundo já está fazendo um canal de comunicação na mente das crianças, na mente dos adolescentes, na mente dos jovens. E eu separei aqui algumas coisas para a gente pensar. E eu vou ler para você, e você vai pensar comigo. Qual é o sentimento quando assistimos noticiários e vemos casos como assassinato de filhos? Vamos lembrar lá daquele caso lá dos Nardones, né? Foi um deles. Aqui no Rio de Janeiro, aquele caso do doutor Jairinho e outros mais. Pais que mataram de alguma forma os seus filhos. O que vem no meu coração de sentimento quando eu ouço que a gente fica sabendo que adolescentes da classe média, possuindo tudo o que desejam, fogem para viver uma aventura. Você já ouviu isso nos jornais? Que adolescentes têm tudo, mas fogem para viver uma aventura. O que eu penso sobre isso? O que está acontecendo com essa geração? E o que passa na nossa mente quando você ouve, ou quando nós ouvimos que um pai de família, um militar casado com seus filhos, tendo filhos, está seriamente envolvido em uma rede de pedofilia. Nunca se falou tanto nos dias atuais como pedofilia. Abuso no lar, pais que abusam de filhos, tios que abusam de filhos, avós que abusam de netos, e vai por aí fora. O que está acontecendo com essa geração? Quando eu também fico imaginando que jovens estão se perdendo em um mundo cada vez mais envolvido com drogas, álcool, sexo ilícito e homossexualidade. Não é só homossexualidade que a Bíblia trata como algo ilícito, mas o sexo entre héteros pode ser ilícito. O sexo fora do casamento, o sexo de quem é casado com uma outra mulher que não é a sua, isso é ilícito. Prostituição, sexo de solteiros, e vai por aí afora. Qualquer coisa nessa direção, eu fico imaginando que tem sido muito intenso nesse tempo. Músicas com letras obscenas nunca foi tão pujante, tão quantitativo. A gente saía aqui e ouvia ali o cara com a porta do carro aberta, e aquela musiquinha que fala de sexo, que fala das partes íntimas das moças, que fala das partes íntimas dos homens. Que geração é essa? Que tempo é esse que a gente vive, que a gente percebe que precisamos reconstruir e edificar os nossos muros. Os muros de Jerusalém, na tua casa, precisa ser reedificado. Sabe por quê, irmãos? Muros fala de proteção. Muros fala de que você está blindando algo na sua vida, na sua família. A minha família precisa sim ter muros, assim como a casa de cada um tem muros, e o ladrão não pode entrar com facilidade, porque o primeiro obstáculo que ele enfrenta é o muro. Depois do muro, pode até ser um cachorro. Depois do cachorro, o chefe da família, que ali protege os seus, e vai por aí afora. Mas o primeiro obstáculo de um ataque de ladrão é o muro. Você levanta o muro, mas se o muro está fendido, rachado, se o portão está queimado, arrebentado, está fácil para o ladrão entrar em Jerusalém, entrar na sua casa.
Não adianta cantar. Entra na minha casa, entra na minha vida. Se as portas do fundo estão abertas, ou se as portas do lado estão abertas, ou da frente está aberta. Não adianta. Porque onde há legalidade, Satanás se instala. Eu falei que houve legalidade quando a nação se corrompeu, se afastou de Deus, deixou os mandamentos, esqueceu a lei. Tanto é que você vai ver na história de Neemias que lá na frente, Esdras, ele lê a lei para o povo, ele fala de tantas coisas que precisam ser restauradas dentro de Jerusalém, e acontece que muitas coisas voltou à normalidade, mas depois que Neemias com alguns homens vão lá e reedificam o muro. Você precisa reedificar, levantar, edificar o muro da sua casa. Blinda a sua casa. Como fazer isso? E eu quero falar a última coisa dessa introdução. Acredito que os sinais são mais uma trombeta. Esses sinais que eu falei, essas coisas todas que estão acontecendo aí no mundo, são sinais de que a trombeta de Deus está tocando, anunciando que algo não vai bem, algo não está certo. Essa geração precisa de entrar, como diz aí alguns irmãos, no plumo. Essa geração precisa de encontrar pessoas que lhes sejam um norte. Você, como pai, tem que ser um norte para o seu filho. Você, como mãe, tem que ser um norte para a sua filha. A sua filha não tem que se espelhar em pessoas lá de fora. Eu não vou citar nomes, até porque nós estamos no YouTube, mas dá vontade de citar. Tem pessoas que não são norte para seus filhos, cantores, cantoras, de axé, sei lá o quê, de tchá-tchá-tchá e de tchá-tchá-tchá, não são norte para suas crianças, para seus jovens, para seus adolescentes. O norte deles é o pai e a mãe. E você pensa que o norte deles é a professora da igreja. Isso são ajuda. Mas os primeiros que têm que ser o exemplo, os primeiros que têm que viver princípios de exemplo, para que o muro esteja bem blindado dentro da sua casa, é você. Eu lembro de coisas positivas do meu pai. Eu lembro de coisas que meu pai fazia, que eu me espelhei. Meu pai gostava muito de consertar as coisas dentro de casa. Dificilmente ele chamava alguém de fora para fazer isso, quando ele tinha saúde, quando ele era ainda novo e tal. E ele me chamava para segurar o prego, para dar o alicate, para fazer alguma coisa. Sempre que ele ia consertar alguma coisa dentro de casa, eu era o ajudante dele. E aquele ajudante via como é que papai fazia as coisas. Então, isso é uma coisa positiva que ficou na minha mente, na mente da criança. É claro, nossos pais não são perfeitos, e a gente tem que procurar pegar o melhor, mas eles vão sempre estar de olho em você. Nossos filhos, e nós como cristão, como homem de Deus, temos que ser um parâmetro. Como é que eu, homem de Deus, vou lidar com as questões lá de fora, sabendo que o meu filho e a minha filha sabem que eu não pago a conta da luz, que eu não pago a conta da água, que eu gosto de gatonete, que eu gosto de cachorronete, se é que existe. Não existe, mas eu estou inventando. Daniel está dizendo que não existe. Existe alguma coisa de cachorronete, nessa direção aí de gatonete, não é? Quando a pessoa rouba uma água, né? Quando a pessoa rouba uma luz, sei lá mais o que, TV a cabo, e vai por aí afora, até rede de internet, pode ser o cachorronete. Como é que o meu filho vai ver eu fazer isso, e eu ainda vou querer exercer autoridade sobre ele, dizer, não faça isso. Eu estou
dizendo a ele uma coisa, estou fazendo outra. Então isso é muito sério. Primeiro pilar da reconstrução ou da edificação que eu quero tratar com você é o pilar do respeito dos pais e filhos, que eu já estou falando. Crie um canal de comunicação com seus filhos. Seus filhos precisam ter liberdade de conversar, e você também precisa ter liberdade de orientá-los. Você precisa saber o que eles estão fazendo, o que eles estão vendo no celular, o que eles estão vendo na internet, o que eles estão vendo na TV. Hoje existem alguns mecanismos que você põe limite no celular do seu filho, né? Como tem uma expressão que se usa aí no celular, para que eles não tenham livre acesso a coisas de adultos. Então nós precisamos estar atentos. Isso é edificar o muro. Isso é colocar as portas no lugar, colocar as coisas direito, blindar a família. Não podemos aceitar com normalidade filhos desobedientes. Isso é dessa geração. É da geração que não conhece Cristo. É da geração que não conhece a palavra. Aceitar a desobediência. Nunca aceitei. Batia de frente quando precisava bater de frente. Às vezes, os filhos até encontram um pouco de fragilidade nas mães. Porque a mãe é mais, deixa disso. Mas tem mãe também que é arretada no evangelho. Não é não, e sim é sim. E é assim que vai ser. Não vai sair com essa roupa. Você vai para a igreja, não vai com esse decote. Você não vai com essa mini saia. Você não vai com essa blusa transparente. Você mora debaixo do meu teto. Então você me deve respeito. E tem que ser como a banda toca aqui em casa. Você quer tocar a sua banda? Caminho da Roça. Quer ser independente? Não há problema nenhum. Todo mundo tem o direito de seguir sua vida, desde que você se autossustente. Mas enquanto estiver debaixo do teto de papai e mamãe, as regras são da família. Tem que ser assim. Você não pode ser um pai que deixa as coisas correr tudo livre, que deixa tudo acontecer. Então não posso encarar com normalidade desobediência, que a Bíblia me ensina que eu tenho que ter uma postura. Eu aprendo com Paulo quando ele escreve uma das cartas a Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 e 2, vai lá me dizer que nos últimos dias haveriam homens amantes de si mesmos. Aí vai uma lista. No meio dessa lista, é claro que essa palavra homens não significa que é só homem. O texto fala homens. Bota lá o versículo de número 1, por favor. Sabe, por isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. 2, porque haverá homens amantes. Esses homens aqui, no sentido do entendimento, é generalizado. Ele é tanto homem, quanto mulher, quanto jovem, quanto criança, quanto adolescente. Criança está aí, presunçosa, desobediente a pai e mãe, ingrata. Você faz tudo pela criança. Tem criança que recebe um brinquedo, ainda taca na parede ou joga no chão. Você já viu algo parecido? Inconcebível um filho fazer isso dentro da minha casa. Vai ter a resposta na hora da desobediência e da afronta. Porque você tem que se posicionar diante de uma situação como essa. Você não pode ser um pai frouxo, uma mãe frouxa, um pai banana, uma mãe banana também. Banana maçã, pronto. Você não pode ser uma mãe fraca. Seja uma mãe forte. As mulheres na Bíblia foram mulheres fortes. Ruth, Maria, Raquel, Rebeca e tantas outras. Vemos que foram mulheres
fortes. Eu e você temos que ser fortes para criar filhos nesta geração corrompida, nessa geração em que Satanás está vomitando o seu lixo sobre os nossos filhos de diversas formas. Você cerca seu filho daqui, você cerca seu filho dali, mas quando ele vai para a escola, ele se intoxica. Então, ele, quando voltar da escola, dependendo até da escola, é claro, você tem que fazer um trabalho de desintoxicar o seu filho daquilo que ele ouviu, daquilo que ele aprendeu, daquilo que o coleguinha falou. É preocupação sua e minha. Temos que ter nossas posturas. Então, quando Paulo está falando desses homens, ele fala de mulheres, crianças, jovens, adolescentes, que são também a desobediência a pais e mães e ingratos. Como é que pode? Um pai que passa, uma mãe que passa a vida inteira cuidando, bota o filho na escola, dá comida, papinha, fralda, leva para médico, paga plano de saúde quando pode, se esforça, faz tanto esforço e aquela criança não retribui um mínimo de respeito e obediência, alguma coisa está errada. É a contaminação lá de fora. Ah, mas eu levo meu filho para a igreja. Leva, mas não facilita. Existem textos bíblicos que falam de disciplina. É claro que a gente tem que fazer uma disciplina sem excessos, mas tem que ter. Uma criança que vive na liberdade, que pode tudo, um dia que ela crescer, ela vai ter problemas. Quando ela ouvir não. Não do colega, não da namorada, não da professora na escola. Ah, minha mãe não me diz não. Ah, meu pai nunca me disse não. Meu pai e minha mãe nunca me pôs limites. Por que você vai me pôr limites? Ah, meu pai nunca me bateu. Ah, minha mãe nunca me puxou a orelha. Ah, minha mãe nunca me botou de castigo. Por que eu vou ficar de castigo? Aí vai para o exército, se alista, comete lá um ato falho, vai para a disciplina. Ah, papai e mamãe nunca me disciplinou em casa, mas agora o sargento está me disciplinando. Como é que essa criança vai encarar a vida? Se ele nunca ouviu não, ele só ouviu sim, tá bom, eu quero, te dou, eu quero, te dou. Eu te dou se eu achar que você merece. Eu te dou se eu puder te dar. É assim, irmãos. Os muros vão sendo edificados. Jerusalém vai sendo controlada, cuidada, protegida. Eu protejo a minha Jerusalém, a minha casa, como Neemias tinha no seu coração um desejo ardente de reconstruir tanto. Aqui no verso 18 que nós lemos, capítulo 2, 18, então lhes declarei como a mão do meu Deus me foi favorável. Olha, Deus vai ser favorável a você se você fizer a coisa certa. Vai ser. Não pense que Deus não é contigo, que você quer fazer a coisa certa. Ah, eu estou sendo um pai muito forte, eu estou sendo uma mãe muito regrada. Não, Deus vai te ser favorável. Teu filho, quando crescer, não vai ser revoltado porque você cuidou dele, que você ensinou certo. Nunca ele vai sentir revolta do pai e da mãe ter colocado ele no caminho da verdade. Agora esse filho um dia vai se revoltar. Meu pai não me ensinou, minha mãe não me ensinou. Eu estou aqui perdido porque eu nunca tive limite. Eu nunca tive o quê? Limite. Filhos têm que ter limite. Amém, irmãos? Quem está compreendendo? Internet, filhos têm que ter limite. Não deixe eles soltos, fazer o que quer, andar como quer. Ah, vou usar roupa X, vou usar roupa Y. Você interfere. Você diz se não está bom. Você é o filtro. Você entendeu isso? Você é o filtro. Que às vezes a criança está influenciada pela coleguinha, pelo coleguinha. E eu tenho que ser o filtro. Não, isso tudo bem. Não tem problema nenhum. Mas isso aí é sério, isso aí tem.
coleguinha usa, mas você não vai usar. Não vai usar. Acabou. Limite. Quando uma criança cresce com vontade própria, sem limite, ela faz o que quer da vida. Ela dá na cara do pai, ela dá na cara da mãe, ela vai roubar. Porque o primeiro roubozinho que ela pegou lá da sua carteira, você riu. Quem pegou dinheirinho aqui? Ah. Aí você descobriu que foi seu filho, não fez nada. Não advertiu. Isso não se faz, isso não pode. Mas aí ele começa a pegar o dinheirinho da carteira da vizinha, de alguém que foi na sua casa, ou coisas simples, que ninguém o corrigiu, que ninguém orientou. Então essas pequenas coisas me fazem entender que eu sou o parâmetro, eu sou a influência, a boa influência do meu filho e da minha filha. Eu sou a boa influência. Dentro das minhas limitações, eu ensinei meus filhos que casar é legal, que ser leal é uma bênção. Eu ensinei os meus filhos que procurassem o caminho de estudar, os incentivei dentro das minhas possibilidades. Então, quando eu faço isso, eu estou sendo um pai responsável. Provérbios 22, 15, produção. A insensatez está ligada ao coração da criança. Ali está o texto, estultícia está ligada ao coração da criança. Mas a vara da correção a afugentará dela. Eu tenho uma tradução que diz assim: a insensatez está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a livrará de quê? De ser insensato. A vara livra. Mas eu falei tudo com limite, sem exageros. Mas a criança tem que saber que ela tem regras, que ela tem disciplina. E isso vai lhe dar um norte para quando ela crescer, ela seguir um rumo. Papai falou de uma profissão para mim, mamãe falou de uma profissão para mim. Então, queridos, nós precisamos entender que levar nossos filhos por esse caminho vai trazer boas consequências. Levantemos e edifiquemos. De novo, diga comigo, levantemos e edifiquemos. Efésios capítulo 6, versículo 1 e 2, eu vou terminar esse pilar aqui, do respeito dos filhos para com os pais cuidando dos filhos, sendo norte para os filhos. Efésios 6, 1 e 2. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Acabou. É justo a criança obedecer. Pastor, o que eu faço por ele não estar obedecendo? Esses valores que nós acabamos de falar. Ser pulso firme, exercer autoridade, ser exemplo para poder cobrar. Não fale palavrão. E eu solto aqui um daqueles bem forte. Ele não vai ter isso como exemplo. Ou ele não vai ter isso como regra, porque você faz. Você fala que não pode, mas você faz, e o seu filho fica confuso. Ele vai fazer e vai falar o que você faz. Muitas vezes a criança chega na igreja e ela solta pérolas que ela ouviu em casa. Eu contei uma história aqui uma vez para vocês, de uma família da igreja, de um determinado pastor, que a família foi para casa, acabou o culto, eles estavam jantando, aí o marido começou a falar para a mulher assim: você viu o carro novo do pastor? Como é que ele chegou de carro novo na igreja? Com que dinheiro ele comprou esse carro? Você viu o vestido da esposa do pastor? A mulher falou para o pai, para o marido, aquele sapato que ela estava usando. Você viu como é que está aquela igreja? E começou a abrir o verbo na mesa e a criança ouvindo tudo.
Aquela criança chega na igreja, ela já está acostumada a tomar o café da manhã, pastor, ovo mexido. Ela está acostumada a almoçar bife à milanesa de pastor. Ela vai jantar, mas janta leve, estrogonofe de esposa de pastor. Porque ela ouve nas refeições as críticas que os pais fazem à liderança ou à sua igreja. Que exemplo eu estou dando quando eu estou almoçando, jantando, quando eu estou em casa, falando de coisas perto de crianças, falando coisas importantes perto de filhos. Eu estou desautorizando a autoridade espiritual. Aquele diácono não presta. A criança vai obedecer o diácono quando chegar na igreja? Sim ou não? Não. O diácono pode ter até defeitos, mas é uma autoridade dentro da igreja. E se ele falar senta, senta, se ele falar dá lugar para alguém, ele está representando ali a liderança da igreja. Então, vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais, que isso é justo. Aí Paulo falando aos irmãos lá em Efésios, capítulo 6, verso 1 e 2, ele diz, honra, ele lembra, né, do mandamento, honra teu pai e mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Qual é a promessa? Eu honro, eu vivo, eu recebo a bênção. Honra pai e mãe, para que se prolongue os teus dias sobre a face da terra. Eu estou vivo, meu prazo de validade foi aumentado, porque eu honrei meu pai e a minha mãe. E um dia eu falei isso para Deus. Falei, Deus, eu ainda quero viver para chegar com mais galardões nos céus, quando for a hora final. Mas para que eu viva, eu tenho que ter semeado para que eu pudesse colher. Eu cuidei do meu pai, eu saía daqui do Rio de Janeiro, ia lá para Saracuruna, levava quase 1 hora, 2 horas para chegar, levava para o hospital no Marcílio Dias, e demorava de Saracuruna até Marcílio Dias, mais 2 horas, o trânsito ruim, depois levava meu pai em casa, mais 2 horas, levava mais 2 horas para voltar, porque voltava naquele horário que a Avenida Brasil está, um transtorno. Fiz isso algumas vezes, levando ao hospital, levando para receber pagamento, indo lá para orar por ele, preguei para o meu pai aceitou Jesus com a minha pregação, e outros já tinham semeado também, e graças a Deus ele virou um diácono lá da Assembleia de Deus. Eu honrei meu pai, eu amava minha mãe, eu saía daqui para ir tomar mingau com a minha mãe, que eu sabia que ela ficava feliz quando eu falava assim, mãe, prepara o mingau que eu estou chegando. E às vezes eu ia almoçar com ela, ou qualquer coisa, só deitava na cama com ela, falava, vamos deitar, vou deitar lá em cima. Ela vinha deitar do meu lado e a gente conversava. Algumas tardes, eu não morando mais com ela, já casado, com os filhos grandes, eu fazia isso cotidianamente dentro das minhas possibilidades. Despencava daqui, ia para a casa dela, passava uma tardezinha com ela. Como ela ficava feliz. E as minhas conquistas, como filho, como homem, eram as conquistas da minha mãe. Qual é a mãe que não se alegra com o filho que vai para a faculdade? Qual é o pai que não se alegra com o filho que foi trabalhar, que casou, que gerou filhos, que lhe deu netos e que seguiu a sua vida? Esse pai é um pai feliz. Esse pai, no sentido da palavra positiva, esse é um pai orgulhoso. Eu posso dizer para vocês, irmãos, que eu tenho orgulho dos meus 3 filhos. Mesmo com as suas falhas, eu amo, estou alegre, feliz com o casamento deles, com a vida deles, porque eles seguiram o rumo. Segundo pilar, eu vou ficar por aqui, nesse segundo pilar. Os muros de proteção, Neemias teve a sua maior missão de restaurar o que blindava e protegia Jerusalém. Produção, Neemias capítulo 2, verso 13.
e contemplai os muros de Jerusalém, que estavam fendidos, que significa rachados, cheios de brechas, reconstruindo o pilar do casamento. Diga isso comigo. Reconstruindo, de novo, reconstruindo o pilar do casamento. Levantemos e edifiquemos o casamento. Existem casais que estão casados, mas não estão bem. Existem casais que estão casados, mas vivem separados. Existem casais que já estão separados, ou num processo de separação, de divórcio, vai por aí afora. Então, o que fazer diante disso? Alguém tem que tomar as rédeas dos problemas. Alguém tem que dar marcha ré. Marcha ré é voltar atrás. É reconhecer. Às vezes nós achamos que estamos certos. Nananina, não. Estamos errados. E não damos o braço a torcer. E às vezes nós estamos certos. Mas mesmo estando certos, temos que dar marcha ré, porque eu não vou ficar na minha razão querendo bater com ninguém. Não, é a minha razão, e a minha razão é essa. Então, a gente tem que, às vezes, mesmo estando certo, saber dar marcha ré. Não, eu estou certo, eu não mudo. Porque, às vezes, você vai facilitar o entendimento. Talvez a outra pessoa seja ignorante em alguma coisa, ou ela não está entendendo que você está certo, mas você, às vezes, é muito forte, às vezes, nas palavras, você pode machucar. Não, eu estou certo, a minha razão é essa. Mas pela razão tem gente que mata. Sabia disso? Tem gente que mata, assassina. Ah, minha mulher me traiu, agora eu vou matar. Tá, enfia a faca. Porque ele tem razão, que ela o traiu. Mas não é esse o caminho. Nem sempre a razão vai te dar liberdade para você impor ela de qualquer maneira, ferro e fogo. Por isso que relacionamentos são quebrados, destruídos, por causa dessa razão. Muro fala de proteção aos ataques. Com eles, pomos limites até para os vizinhos. Sim ou não? Alô, vizinho? Você está aí, vizinho? Você está em casa, vizinho? O vizinho não pode ser acostumado a abrir o teu portão e entrar direto na tua casa. Por mais amigo que ele seja. Não, você é da casa, entra aí. Tem que pedir licença para entrar. Tem que tocar a campainha. Tem que bater na porta. Posso entrar? Eu estou invadindo um espaço que não é meu. É de outra pessoa. É do meu filho, é da minha filha, seja lá o que for. Posso entrar? O muro é para dizer às pessoas que existem limites. Tem vizinho que é do diabo. Tem vizinho que vai conversar e jogar a conversa fora na cabeça de algumas pessoas. E quando eu falo vizinho do diabo, não significa que você tem que maltratar esse vizinho que o diabo está usando. Você tem que maltratar o diabo, não o vizinho que está com o diabo. Entenderam? É o diabo que está no vizinho, não o vizinho em si. Tanto é que você precisa aprender a cumprimentar o vizinho espírita, o vizinho budista, o vizinho incrédulo, o vizinho, seja lá qual a religião dele for, ou a igreja que ele pertence. Sorria para ele,
dá um tchau, desceu de carro a rua, buzina. Eu sou meio, vocês sabem que eu sou esquecido, mas quando eu lembro eu faço. Se eu não fizer num dia, eu faço outro dia. Distração pode acontecer. Distraídos existem. Eu faço isso às vezes com vocês aqui, né? Penso que já falei, mas não falei. Aí falo de novo, falo 2 vezes. Isso vai acontecer. Mas o que eu quero dizer com isso é que você tem que ser alguém solícito, mesmo que alguém não esteja te agradando. Não significa isso que você vai colocar ele dentro da sua casa e ele vai ser influenciador na sua vida. Não. Não receba influências de fora. Seja um influenciador. Edifica teu muro. Faz como Neemias, no capítulo de número 4. Produção 17 e 18. Neemias 4, 17 e 18. Os que edificavam o muro, e os que traziam as cargas, e os que carregavam cada um com uma mão, fazia a obra, e na outra mão tinha as armas. Eles eram vigilantes. É igual o pedreiro, ele está com a mão, a colher na mão de uma mão, e a arma na outra mão, para o ladrão, para o bandido, ou para quem queira destruir o que eu estou fazendo. Só que a nossa arma não é uma R15, não é um 38, nem sei se fala essa palavra mais, está tudo mudado, né? Agora é 42, não sei. Tem tanta bereta e vai por aí fora. Eu sei que numa mão você tem que trabalhar e na outra mão a arma. Quais são as armas da igreja? Quais são as armas do cristão? Jejum, oração, palavra no coração. É com a palavra que eu respondo ao diabo. Foi o que Jesus fez. Está escrito, mas também está escrito. Porque o diabo ele usa textos fora do contexto. E pega um texto que não tem nada a ver e joga numa situação que é outra completamente diferente. Então temos que ter esse cuidado. Mas quando eu tenho essas armas dentro de mim, com convicção, eu afasto, eu afugento aquele que quer vir falar mal do meu muro, destruir o meu muro, tentar destruir a minha família, a minha casa, o meu casamento. Mas eu falei de 3 casamentos, e aqueles que vivem dentro de casa estão separados. Eu não posso achar que é normal um esposo e uma esposa que vivem em camas separadas no mesmo teto. Isso não é normal. Isso é um capetão que está lá impedindo que os dois durmam na mesma cama. Mágoas, tristezas, raiz de amargura, coisas que foram levantadas, que foram introduzidas para destruir a unidade, a comunhão, a aliança do casal. E eu preciso lutar com as armas que Deus me deu. Eu amo meu casamento. Alguém precisa fazer alguma coisa para mudar isso, mudar essa história. Problemas sempre haverão na face da terra. Desde o primeiro casal houve problemas. Adão acusou a Eva. E ainda jogou a culpa para Deus. Indiretamente, a mulher que tu me deste. Transferência de responsabilidades. Não transfira a sua responsabilidade para ninguém. Assuma o seu erro. Assuma a sua postura. Assuma que você é o homem da casa. Assuma que você é a mulher da casa e que os teus deveres você sabe qual é. Cuidar do marido, cuidar dos filhos, fazer a comida do marido, amar o marido.
se submeter ao marido em amor, marido amar a esposa, cuidar da esposa, botar o pão na mesa, dar roupa para a esposa, comprar as coisas para dentro de casa, homem provedor, homem provedor. É claro que a gente vive hoje um tempo em que a esposa dá algum tipo de ajuda, não é nada demais, tá bom, vamos dois trabalhar, legal, mas nunca perdendo o senso de saber quem é quem no seu papel no casamento. Marido é marido, mulher é mulher. Esses muros precisam estar bem fortalecidos, e Neemias faz isso com toda a vontade. Vou edificar, vou reconstruir, vamos preparar para a gente voltar para Jerusalém, para o povo voltar a amar o Senhor, o povo voltar a fazer a obra do Senhor, as bênçãos vão vir. E foi isso que aconteceu. Agora, marido ausente, Ricardão presente. Misericórdia. Está rindo? Olha o que eu falei. Marido ausente, Ricardão presente. Sabe por quê? Existe um texto que me acordou muito para isso. Um textozinho, produção. Bota aí para nós. Provérbios 27, versículo 8. Você vai ver aí, pessoal do YouTube? Olha só que coisa séria. Qual ave que vagueia longe do seu ninho? O quê? Ele está longe de onde? Longe do ninho. Ele é muito ausente do ninho. O que é ninho? Ninho é o lar, é a casa, é o seio da família. Mas é tão ausente, ele não sabe nada inocente. Ele não sabe nada que acontece. Ele não sabe que a mulher precisa pagar as coisas, comprar um pão, comprar um feijão. Ele sai de manhã e esquece que a mulher tem que tomar café de tarde, os filhos têm que comer pão com manteiga. Não está nem aí. E tem que saber o que está acontecendo. Não pode ser ausente. Não é a presença só física, é a presença emocional, é a presença espiritual, é a presença de conhecimento. Às vezes a esposa, até... Eu não quero aqui denegrir as esposas, mas no meu caso aqui como exemplo, hoje eu e Sandra tivemos assim um leve desentendimento, foi leve mesmo, sobre o shampoo. Eu vi 8 shampoos lá com condicionadores, eu falei, Sandra, nas próximas compras, compre só um shampoo, porque tem muito condicionador, não compra mais outro condicionador. Ela me explicou lá o porquê, um é para anticaspa, outro é não sei o quê, pá. E eu tinha lá o meu shampoo, e quando vai no mercado, ela falou, eu não prestei atenção, não compra que já tem em casa. Eu pensei que era o restinho que estava acabando do meu. Mas eu fui, ela depois abriu o armário e viu 2 shampoos meu guardados, cheinhos. E eu não sabia que eu tinha shampoo guardado. Porque a Sandra, ela guarda as coisas, mas para mim significa esconder. Todo homem sabe o que eu estou falando. É ou não é verdade? Abel, pode falar. Tu não vai apanhar, não. Pode falar, Abel. Julia, não vai bater nele. A mulher guarda as coisas. A mulher gosta de arrumar as coisas. Mas para mim é esconder. Porque eu fico dependendo de saber onde ela colocou. Aí eu tenho que ir lá e perguntar, onde você colocou isso? Ah, eu coloquei lá na gaveta. Tá. Então eu quero botar no Google Mapa, ou nesse outro, como é que é? Waze, para ir saber onde está essa gaveta. Porque em casa tem 200.000 gavetas. Aí eu perco um tempão para achar o que ela guardou. Que na minha cabeça é, escondeu, está brincando de esconde-esconde comigo.
Gente, os homens passam por isso. E as mulheres não fazem isso por mal também. Elas fazem porque estão arrumando a casa. A gente compreende isso. Mas, voltando, qual ave que vagueia longe do seu ninho, tal é o homem. O homem é essa ave aqui, ó. A Bíblia está dizendo que o homem é uma ave. Eu não sei se o homem é um gavião, eu não sei se o homem é um urubu, eu não sei que tipo de ave é esse homem aqui, se ele é uma pombinha, mas a Bíblia diz que o homem é essa ave aqui, um galo, que vagueia longe do seu ninho, não sei se ele é andorinha, se é um pardal, tal é o homem que anda vagueando longe do seu lar. Ai! Essa ave que anda longe do ninho é o homem que anda longe do seu lar. Chega domingo, não é o caso aqui de ninguém não, sai de manhã e só volta de tarde, porque foi beber, foi jogar futebol. Foi fazer qualquer outra coisa, e largou a mulher em casa. No dia que ele tinha que separar para estar com ela, ele pega um tempo e dá para os amigos, ou dá para ele. É o único dia que eu tenho para eu jogar meu futebol com os meus amigos, mas agora casou, cara. Se ela autorizar, amém. Entra lá no acordo. Mas essa ave está longe do ninho, 4, 6 horas, 7 horas, 8 horas. Isso acontece aí afora, gente. E sabe o que vai acontecer? O predador chega. Quando o galo não está no galinheiro, vem o predador e pega as galinhas. Gambá, o gambá chega. Sandra foi da roça, ela sabe disso. Cuidado com o gambá. De vez em quando, o gambá vai na casa do Abel. Meu filho, vai, eu sei que vai. Mas não é esse gambá. Ele botou até tela lá. É porque a gente mora nos fundos de um monte lá. Gente, um dia o gambá entrou lá em casa e comeu os ovos que estavam lá na cozinha. Gente, aquilo é nojento, tem um nojo igual que eu tenho de rato, né? Mas lá na casa do Abel, ele botou um gato para espantar os gambás. Mas ele também é um gato. Mas o gambá que vai lá no Abel é gambá de verdade, não é gambá no sentido figurado, que pega... A gente tem que tomar cuidado com isso, gente. Porque um pai ausente, um marido ausente, faz com que as fragilidades da sua esposa fiquem vulneráveis. Haja vulnerabilidade nas fragilidades. Porque eu não estou. Aí um vizinho sempre percebe isso e começa a rodear. Está precisando aí de alguma coisa, vizinha? Um encanador, trocar uma lâmpada, consertar uma bica. Está precisando aí, vizinha? Não, meu marido vai fazer isso. Aí passa um ano, o marido não trocou a lâmpada. Um ano para trocar a lâmpada, brincadeira. Aí o vizinho percebe. Aí o teu marido não trocou a lâmpada, não quer que eu bote uma lâmpada nova aí? Você vai enxergar que é uma maravilha. Então a gente tem que blindar nossa Jerusalém, edificando o muro, edificando a casa, para terminarmos. Os judeus, eles tinham o templo como um respeito muito grande, os próprios muros de Jerusalém. Tanto é que Neemias chorou ao ver aquela situação. E vocês sabem que eles vão até hoje orar nos muros da lamentação.
lá em Jerusalém. Eles estão lá diante do muro pedindo a Deus, principalmente o que sobrou do resto do templo, porque eles os consideravam sagrado. Então, tenha na sua mente que você precisa considerar o muro da sua casa sagrado. Não deixe o muro rachado. Não deixe o muro sem pintar. Não deixe as portas queimadas. Não deixe a brecha para o gambá não entrar. Não deixe brechas para o inimigo não ver facilidade. Porque o ladrão gosta de facilidade. O ladrão gosta de facilidade. E quando ele vê uma casa fácil para roubar, ele vai roubar. Mas quando a casa ela é protegida, câmera, cachorro, não sei o quê, alarme e papapá, você fez tudo o que tinha que fazer. E a sua presença também inibe o inimigo. Eu peço que os músicos venham para cá, por favor. Reconstruindo os muros familiares, edificando, edificando, edificando. Que Deus te abençoe. Deus cuide da sua família. Quero dizer que não existe só Ricardão, não. Existe Ricardona também. Porque se a mulher também não vigiar, a Ricardona pode roubar aquilo que Deus te deu. Então, cuide do seu casamento. Cuide dos seus filhos. Cuide da sua família. Eu quero ter uma família, eu quero casar. Quer casar? Você quer casar? Mas você já sabe as responsabilidades de um casamento, de constituir uma família. Tem obrigações, deveres. Eu quero casar e ter um filho. Não é só jogar um filho para fora. Você tem que fazer a manutenção do casamento, manutenção da família, manutenção dos filhos. E isso requer de nós esforço, entrega.